Bem, pessoal, falar agora dessa nova variante Aedes que já chegou no Brasil e está se espalhando, não tem dito. É uma variante que realmente, tanto o CDC norte-americano e a OMS, fala que é uma variante, eles têm vários conhecimentos. Primeiro conhecimento que a gente tem dela é que realmente é uma variante que infecta mais. Então, o fato dela infectar mais está causando muitos casos de Covid, e não é à toa que onde ela chegou aumentou muito o número de casos de Covid. Mas outra coisa bem interessante é que, como ela já dominou lá nos Estados Unidos, dominou na Europa, a gente consegue dizer com uma certa segurança, com certo grau de evidência, que realmente ela não parece ser mais grave do que as outras. O que você está falando assim, Júlio, tanto porém não parece ser, porque assim, os indicadores frios não mostraram aumento de mortalidade, pelo contrário, uma redução. Então, veja bem a lógica, né? Claro que tudo na medicina é assim, né? Você tem uma certa evidência disso, você tem que fazer trabalho, você tem que ter publicação. Só que no caso da Covid, é tudo quase instantâneo, né? Você descobre a variante, a OMS coloca aquela de interesse, né? O mundo todo sai discutindo, então sai matéria de jornal, um monte de dúvidas sobre essas novas subvariantes, e as características delas são faladas pelos órgãos que têm os dados precisos e não são publicados ainda, porque demora a ter uma série de avaliações. Então, assim, sem dúvida nenhuma, os números mostram isso. Os números mostram que aumentou muito a infecção. Então, o primeiro ponto para a gente ficar atento com essa Aedes, né? EG.5, mas não aumentou a mortalidade. Então, uma característica dela é de ser muito contagiosa. Então, muita gente vai pegar ela, mas, a princípio, sem maiores gravidades. Por que tantos poréns a gente fala? Porque toda vez que uma variante está circulando muito, há um risco real dela ter novas mutações, porque o fato dela estar circulando faz com que ela tenha o maior duplicação, e toda vez que ela duplica, corre o risco dela ter algum tipo de mutação. E numa dessas mutações pode ficar mais grave. A gente várias vezes isso, né? A gente tem período de calmaria, daqui a pouco começa a ter caso, de repente a gente ouve falar de uma variante mais grave, tá bom? Mas vamos ficar atentos, qualquer novidade eu falo aqui para vocês. É provavelmente o cenário que a gente vai ver no Brasil nas próximas semanas. E lembrando, fiz um vídeo aqui falando do Infogripe, mostrando que não teve aumento, mesmo com a chegada da Aedes, recente no Brasil, mas provavelmente é a tendência que aconteça isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.